Olha, eu vou acrescentar pouco ao que o Maxwell falou, porque ele brilhantemente fez a exposição dos aspectos introdutórios acerca da carta. De fato, é uma carta anônima. E é curioso que a sua canonização tenha passado pela ideia, pela quase unânime uh, e, crença de que ela havia sido escrita pelo apóstolo Paulo. A apostolicidade era o critério principal de canonicidade dos textos no século V, IV e V, para a definição dos textos do cânone do Novo Testamento. E foi o convencimento de que era uma carta paulina que fez com que Hebreus entrasse no cano. Graças a Deus, né? Porque é um grande texto. É o melhor grego do Novo Testamento, muito provavelmente. É um texto belíssimo de cristologia, cristocêntrico até não poder mais, e fundamental para a compreensão do querigma neotestamentário, a mensagem apostólica do Novo Testamento. Tem gente que insiste até hoje que todos os textos do Novo Testamento têm que ter sido escritos por um dos apóstolos. O que é uma bobagem, na minha opinião, porque o raciocínio devia ser o contrário. Uma vez que o texto pertence ao Novo Testamento, uma vez que ele pertence ao texto fundante autoritativo, ele é, por definição, apostólico. Não importa que seja um texto anônimo, como é o caso da carta aos Hebreus. De fato, não há como a gente definir quem foi o autor. A ideia de que Apolo é o autor da carta é um chute, como o Maxwell falou, nós não temos nenhum outro texto para poder comparar. Barnabé é uma ideia que apareceu na patrística, talvez por causa da Epístola de Barnabé, que é um texto apócrifo muito conhecido na época e disponível e lido até hoje, estudado até hoje, que tem muitas semelhanças com Hebreus no sentido de ler o Antigo Testamento como apontando para Cristo. Mas também não é uma teoria que mereça muito crédito. Um nome que o Maxwell não citou e que eu vou citar é o nome de Priscila. Priscila tem sido apontada recentemente como uma possível autora desta carta anônima aos Hebreus, chamada aos Hebreus. A ideia é fascinante. Eu adoraria poder dizer que existe evidência concreta para que tenhamos uma autora, uma apóstola, escrevendo uma carta do Novo Testamento. No entanto, é altamente improvável que o texto seja realmente de Priscila, que poderia, pelo visto, ter escrito uma carta como essa, porque era pregadora, pastora e tudo indica uma intelectual, discípula de Paulo. Porém, existe no versículo 32 do capítulo 11 um particípio no masculino de egúmenon, que poderia ser traduzido de egúmenon hokronos, que significaria entendo tempo, se eu tivesse tempo, em português, né? Que em português verbos no particípio não podem ser podem, né? Ser masculino, por exemplo, chegado, chegada, mas enfim, está no masculino, no grego, no original, e isso indica que o autor era um homem, não uma mulher. A não ser que a gente caia numa teoria conspiratória de que isso foi alterado para disfarçar e ocultar o fato de que uma mulher está entre as autoras do Novo Testamento, o que eu não acredito também, porque não existe evidência. É claro que houve glossas, alterações, acréscimos no texto que nós temos hoje do Novo Testamento. Há versículos que provavelmente não estavam nos autógrafos, mas não é o caso aqui. Então a gente também descarta a ideia de que Priscila seria autora de Hebreus, por mais tentadora que a ideia seja.